para ser aceso o altar do incenso. E eu disse que a gente muitas vezes perde isso no decorrer do tempo, dos dias, por causa das dificuldades, por alguma brecha que a gente abre, e as nossas orações a gente não prioriza mais. Aqueles dois homens, eles não tinham mais o incensário, o altar do incenso como prioridade, como santo. E muitas vezes eu falei que a gente vem para a igreja com uma programação. Hoje é círculo de oração, então eu vou orar. Hoje vai ter doutrina, uma hora de oração, então eu vou para orar. Só que a oração é a essência do tempo. A igreja que ora é a igreja que consegue prosseguir, que consegue avançar, que consegue resistir aos intempéries de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo ponto, a gente viu que Daniel, falei de Daniel, eu falei outras coisas, só que não vai dar para falar tudo, né? E a gente viu que Daniel, ele, na oração dele, no capítulo 9, ele tinha 3 chaves da oração, que era adoração. Ele orava, adorava, não porque ele tinha que orar, mas porque ele dependia de Deus, ele gostava de estar na presença de Deus. E na oração, além de adoração, na oração de Daniel, tinha confissão de pecados. A gente vê que ele começa a detalhar os pecados dele. Muitas vezes a gente começa a orar, só expor as nossas necessidades e não confessa o nosso pecado diante de Deus. Mas precisamos reconhecer que somos limitados, que somos falhos, que precisamos do perdão do Senhor. Todos os dias nós pecamos. Se não observamos todas as horas, somos tentados a pecar, né? Então Daniel, ele fazia confissão, e ele fazia uma confissão, não uma confissão, perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Uma vez eu sentei, ajoelhei perto de uma irmã para orar, e perdoa porque eu fiz isso. Só que não havia uma contrição, um arrependimento sincero. Eu falei até aqui que Jeremias, ele batia na coxa dele, por causa do pecado que Israel estava vivendo. E há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso, a gente se entristece, a gente sofre pelas consequências que o nosso pecado vai acarretar nas nossas vidas. E arrependimento não. A gente se entristece, a gente se constrange, porque a gente pecou e entristeceu o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também na oração de Daniel, o último pontozinho, a última chave é a súplica, é a petição, é a intercessão. Ele começa a pedir a Deus sobre o que, aquelas causas que Israel ia viver. Ele começa a interceder pelo povo dele e a pedir o favor de Deus, porque ele sabia que a oração dele ia ser ouvida. Eu também falei aqui que quando a gente ora, a gente tem acesso a portas que sem orar a gente não consegue. É tipo assim, olha, Deus, Jesus e o Espírito Santo, vamos destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus virou assim para o Espírito Santo e já disse, peraí, deixa eu logo conversar com Abraão. Deixa eu logo dizer a Abraão, porque a gente tem que comunicar para ele isso vai acontecer. Porque eu sei que Abraão, ele vai falar para todas as gerações dele. Então quando a gente ora, a gente tem revelação de Deus. Coisas que ninguém sabe, o Senhor nos dá visão para entender e para ver. Outra coisa que eu falei foi a referência da oração, que a gente vê que a oração está relacionada à intimidade, a relacionamento. Como eu já falei, eu orava 3 vezes por dia. E não porque era uma obrigação, era um propósito, porque eu preciso de uma vitória, eu vou fazer esse propósito e orar como Daniel orou 3 vezes por dia, São 21 dias de oração, Durante 21 dias, 3 vezes por dia. Tem gente que faz esse tipo de propósito porque quer alguma coisa, mas ele fazia isso porque ele tinha um relacionamento com Deus. E ele orava virado para Jerusalém, porque foi assim que Salomão falou, olha, Deus, esse templo aqui é teu. Eu sei que a glória dessa última casa era maior do que a glória da primeira. Todas as vezes que o teu povo, de quer que esteja se virar para a banda que está no templo e orar, ouve a oração deles. Então, Daniel, ele sabia disso. E ele tinha um relacionamento
Deus. E também faz relação à revelação de Deus. Eu disse aqui que o anjo falou para Daniel, olha Daniel, deixa eu ver aqui só o versículo para a gente entender melhor, já que está aqui pertinho. Glória a Deus. Ele disse o seguinte, versículo 22 do capítulo 9. E ele informou o anjo, e falou comigo e disse, ó Daniel, eu saio agora para te dar habilidade, né? Eu falei que foi, estava por aqui, que oração faz referência à revelação, a entendimento e a sabedoria. A habilidade é entendimento. Então o anjo disse para Daniel, olha, eu vou te dar habilidade. O que é habilidade? São estratégias de Deus para que possamos vencer as guerras, para que possamos destrinchar situações que no natural a gente não conseguiria. E vou te dar entendimento. O que é entendimento? É sabedoria para poder sair de determinada situação. Olha, irmãos, tem situação que o inimigo coloca a gente e a gente não sabe nem de onde foi que veio, como foi que começou, e você não sabe como sair dali. Mas nessa noite Deus está mandando te dizer, ora, porque eu vou te dar estratégia e sabedoria da mão. Deus vai te dar estratégia e sabedoria para vencer a guerra. Porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. E Ele revela para nós. Ele não é diferente. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente vê que a oração também está relacionada com poder. Aleluia. Oração, como eu já falei, não faz parte de uma programação. A oração é a essência da igreja. A oração é uma necessidade. Né? Eu gosto de vir pela manhã. Né? Quanto mais cedo, melhor. Porque as pessoas não têm tempo para estar muito cedo. E às vezes eu tenho. E eu gosto de estar. Porque é onde eu consigo ficar mais à vontade na presença do Senhor. Estou falando da igreja. Mas a gente precisa ter um altar dentro da nossa casa. A gente precisa ter o nosso altar reconstruído. E eu adoro o Senhor. Porque esses dias eu estava na sala orando, né, os filhotinhos acordaram. E quando eu comecei a orar, meu filho acordou porque os filhotinhos estavam uma bênção. E ele viu, né? E o Senhor me fez lembrar. Né, ele disse, estou hoje restaurando o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendi que aqueles gatinhos, para quem não sabe, a minha gata foi atropelada, morreu e deixou 5 filhotes. E quem viu a live, viu o devocional, Saradas para Sarada, para saber dessa história. Foi. Atropelado, né? Quando a gente voltou da doutrina, ela tinha 5 filhotinhos, né? Ela morreu na terça e eles nasceram na sexta. Então, eu que estou fazendo tudo e Deus está trabalhando muito na minha vida, né? Fiquei muito triste com a nova gatinha, mas para mim está sendo muito lindo, porque Deus está tratando comigo, né? Isso é relacionamento. A gente precisa entender que todo o caminho que a gente trilha, tudo que a gente passa, por mais pouco que pareça, Deus, Ele quer tratar com a tua vida. Essa é a vontade de Deus. E a oração não é uma programação, porque a gente tem que estar em constante oração. O tempo todo a gente tem que estar conectado com os céus. E quando ela morreu, eu fiquei muito chateada, porque eu disse, meu Deus, tanta coisa que eu tenho que fazer na vida desses gatinhos, 5 gatinhos, sem saber nem como é que faz. E fui pesquisar e fiquei mais apavorada ainda. E aí Deus contou comigo. E eu entendi. Isso que eu acabei de dizer para vocês. Não importa o que você está passando. Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa. Então, que o seu coração esteja conectado, que aquele inferno se levante, a luta venha, você venha sem saber como sair, e entrar numa emaranhada com seus próprios pés. Se você estiver orando, Deus, Ele vai te dar estratégia, habilidade e sabedoria para saber sair dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei também que a chama, ela não deve se apagar do altar. Êxodo fala isso, que a chama arderá continuamente no altar. E nesse dia que eu estava estudando sobre essa palavra, o Senhor fez eu ver que todas as vezes, Senhora Moisés, diz os sacerdotes, e quando eles forem preparar as lâmpadas do
logo cedo, eles acendam o incenso no altar. E quando eles forem acender as lâmpadas no final da tarde, eles removam as cinzas e acendam de novo o incenso no altar. Eu disse, meu Deus, tem que ter uma referência entre o incenso e a lâmpada. E foi o que eu falei naquele dia. A lâmpada, ela representa um novo começo. A promessa, ela representa Jesus. Jesus é a luz do mundo. E sem o incenso, sem a oração, não tem como você estar conectado. Glória a Deus, aleluia. Com Jesus. Daqui a pouco está chegando para buscar a igreja imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a gente viu também que existiam umas propriedades específicas nos incensos lá no incensário, que são as propriedades da oração, que é a espontaneidade, ou seja, é aquela vontade, às vezes a gente está ali lavando os pratos e de repente para tudo para orar. O menino procura a cadela no quarto de joelhos, né? Porque ou o Senhor te convida, ou você está sentindo saudade ou necessidade de estar com Ele, né? Se apresentar diante dele de forma espontânea, sem ser obrigado, né? Às vezes eu chamo ele para a igreja, não sei o que, todo dia na semana, 3, não é 2, 3, todo dia na semana, isso não é espontaneidade. Espontaneidade é você ter prazer em estar na presença do Senhor para orar. E eu falei que o estorá, que é um dos incensos, uma das essências, ela é extraída de uma árvore de forma natural. A seiva é tirada de forma natural, não precisa que haja cortes. Por isso que é espontaneidade. Alguém já viu, já estudou sobre o pau-brasil, quando eles tiram aquela seivazinha, aquela bola, e corta assim a árvore e sai aquele sumo branco, aquele óleo. Então, nesta árvore, ele saiu chorar, não era necessário fazer o talho ou ferir a árvore, ela saía naturalmente como orvalho. E também a outra propriedade é a profundidade, que é a única, que é extraída de um mollusco nas profundezas do mar. O que é uma profundidade? É você não ter reservas diante do Senhor, né? Às vezes alguém vai orar e dá no joelho do Senhor, eu te perdoo, estou é tão difícil, me ajude por todos os meus pecados. Não, Deus ele sabe tudo que tu fez de errado, sabe que vai fazer de errado depois de amanhã daqui a um minuto. A menina ainda está bebendo colo, mas ele quer que você diga, olha Senhor, realmente eu pequei, hoje eu desisti de pena, gritei com meu marido, puxei o rabo do gato, dei valendo os meus filhos. Ele quer que você seja profunda, ele quer que você se derrame, seja sincera com ele, contando as suas limitações nos mínimos detalhes. Eu não faço oração profunda quando eu estou no devocional, para Senhor, perdoa os nossos pecados. Não, porque eu não posso, não tenho tempo. Mas Daniel, se a gente for ler, é do versículo 5 até o versículo 15, ele confessando o pecado do povo. Isso é profundidade. Isso é você se mostrar quem verdadeiramente você é diante de Deus, ainda que Ele te conheça. Mas será que você se conhece? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Outra propriedade da oração é o coração quebrantado. O galgo é uma essência que é extraída de uma árvore do deserto. Essa árvore é tão dura que, além de quebrada, para poder sair a essência, ela tem que ser moída. Por isso, um coração quebrantado. A gente precisa ansiar pelo momento de estar na presença de Deus, né? Eu sei que às vezes a gente já sai da cama com os gatos acordados de madrugada, tem que acordar, porque eles estão crescendo, graças a Deus estão vivos, sobrevivendo à irmã Patrícia. E eles acordaram, só que eles agora estão sentindo falta da mãe, né? Como elas estão entendendo, e o leitinho só na quantidadezinha não estava não. Eles acordam agora de madrugada. É igual o bebezinho, gente. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E pulei da cama e quando eu fui tentar descansar, que eu fui orar, o telefone, e você pula da cama desesperado. Você não tem que fazer, Jesus me acorda, porque você já tem que ajeitar muita coisa, né? Muitas vezes é assim. Mas a gente precisa ansiar pela presença de Deus, por estar na presença do Senhor. E finalmente, né?
resumo, a gente vai chegar agora, né? Deu Daniel, ele tinha intimidade, relacionamento, visão e reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas coisas Daniel tinha quando se apresentava diante do Senhor. Mas a gente vê que Daniel sempre foi ouvido pelo Senhor. Todas as vezes que Daniel falava, o Senhor ouvia. Todas as vezes que a gente fala, Deus ouve. Porque o ouvido do Senhor não está gravado, está pronto para ouvir. Só que tem uma diferença. Nem todas as vezes a nossa oração é respondida. Louvado seja Deus. E a gente vai entender o que impede a nossa oração. Alguns pontozinhos de ser respondida nessa noite. A gente vê que o livro de Daniel, ele estava orando, né, nesse período aqui, no capítulo 10, justamente pela revelação que ele tinha tido, e ele tinha proposto no coração dele não comer pão, nem beber água, nem vinho, e também se ungiu até completar 3 semanas inteiras. E nessas 3 semanas ele orava. E no dia 24, no 24º dia, o anjo apareceu para ele, lá onde ele estava, para falar com ele. E começa a dizer a ele: olha, Daniel, você foi escutado. Desde o primeiro momento que você dobrou o seu joelho para falar com o Senhor, apareceu lá na janelinha para falar com Deus, com o teu Deus já te ouviu. Porém, o príncipe da Pérsia, que a gente vai entender, pela leitura bíblica, que esse príncipe deve se tratar, eu acredito, de algum demônio que tinha jurisdição ali sobre aquela localidade, que tinha o poder sobre aquela localidade da Pérsia. E aquele demônio, ele tentou impedir Daniel de receber a resposta do Senhor. E a gente vê que, além daquele demônio, Miguel veio, e foi ajudar ao anjo Gabriel, que traria a resposta a vencer aquela batalha. Daí a gente já entende que existe no âmbito espiritual, porque a gente olha aqui, mas aqui existe uma batalha ferrenha para que a gente seja destruído, para que as nossas orações não sejam alcançadas, e estava resistindo a essa batalha. Esse príncipe da Pérsia, ele estava querendo bloquear a resposta de oração de Daniel. Embora ele tenha sido escutado, sido ouvido por Deus, e a resposta chegou, a gente vê que existe uma possibilidade da resposta não vir. E essa responsabilidade, essa possibilidade dela não vir, acarreta, ocorre de acordo com a brecha que a gente abre, Se a gente der legalidade, porque legalidade é autoridade, o príncipe da Pérsia, o príncipe da nossa jurisdição, porque existe o Senhor dos Exércitos que está ao nosso redor, cuidando da gente, acompanhando anjos ao nosso redor, mas existe também o diabo que anda de rodear a terra. A gente vê isso lá em Jó, que ele disse: você vem de onde, Satanás? Ele disse: eu vim de passear para lá e para cá, pela terra. Está passeando pela terra. Então a gente entende que existe essa batalha espiritual. E são alguns pontos que eu coloquei aqui para que a gente pudesse entender um pouco, aprender um pouco e tentar, não cometer mais os mesmos erros, para que a nossa oração ela seja respondida. E a primeira chavezinha que eu coloquei é a desobediência, que vem da arrogância, do orgulho, da prepotência. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê isso em Deuteronômio, capítulo 1, do 43 ao 45. Eu queria que alguém pudesse abrir a Bíblia. A gente vê que aquele povo, ele foi um povo arrogante. O primeiro Deuteronômio, capítulo 1, do 43 ao 45. Aquele povo, ele não ouvia o que Deus tinha para falar com eles. Versículo 43
Porém, falando-vos eu, não ouviste antes, foste rebeldes ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbestes e subiste a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Glória a Deus. A gente vê que aquele povo, Deus tinha dito: olha, vocês não vão não. Disse para eles, Moisés, que eles não vão não se encontrar lá com os amorreus, porque eu não vou estar com eles. Porém, aquele povo de forma arrogante, subiu para guerrear contra os amorreus, e eles foram destruídos. Tentaram pedir ajuda ao Senhor, mas o Senhor não ouviu a voz deles, porque eles foram orgulhosos e arrogantes, agiram de forma a não ouvir a voz de Deus, a desobedecer. Às vezes nosso orgulho, nosso eu impede de ouvir as diretrizes de Deus para as nossas vidas. A desobediência, ela faz isso, ela carrega isso, ela traz isso para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E outra chave da desobediência é a rebelião. Glória a Deus. Não precisa ler, mas Provérbios, capítulo 1, versículo 25 ao 31, fala da forma com que o povo se rebelou aos conselhos de Deus e não aceitaram ser corrigidos nem repreendidos por Ele. E aí Deus diz a mesma coisa que Deus falou agora em Deuteronômio: vocês vão clamar a mim, mas eu não vou responder a vocês. Glória a Deus. A desobediência é um dos pontos, é um dos motivos mais graves que impedem o Senhor de responder às nossas orações. Vocês sabem que a desobediência é fazer a coisa de forma diferente daquilo que é apresentado. Não é isso? Isso é desobediência. É você saber que tem que ir por aqui e você não ir. É eu dizer, agora dizer assim: Patrícia, você não vai fazer isso e eu vou fazer. Desobediência é quando você desacata aquela pessoa, aquela autoridade que está acima de você. Desobedecer isso é desacatar a autoridade que está acima de você. Quer seja mãe, quer seja pai, quer seja marido, quer seja pastor, quer seja quem for, presidente, prefeito. Isso tudo é autoridade. E quando a gente desobedece essas autoridades, a gente dá legalidade, não a Deus, mas ao inimigo, para impedir que a resposta das nossas orações não chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisinha assim, outro pontozinho que eu falei é sobre a falta do perdão, ou a desunião. A falta do perdão, a desunião, muitas vezes a gente acha que é besteira, discuto com Oscar e vou orar. Deus não vi, mas Deus não vai responder a minha oração, porque lá ele vai dizer o seguinte, em Marcos capítulo 11, versículo 25: olha, quando você for orar, veja bem se alguém não te ofendeu. Se te ofendeu, perdoa, para que eu possa ouvir o que você quer falar. Glória a Deus. E a gente sabe que a falta de perdão gera desunião, gera contenda, gera intriga, gera disse-me-disse. E isso tudo impede de Deus operar, impede de Deus responder, impede de Deus agir. E na igreja tem perigo, porque enquanto eu estou em rebelião, pela falta de perdão, comigo mesmo, sem afetar a igreja, tudo bem, é comigo Deus. Uma hora o Senhor vai me pegar e eu vou ter que consertar esse negócio. Mas muitas das vezes a minha falta de perdão faz com que o trabalhar de Deus seja impedido no meio da igreja.
aí pode ter certeza, meu irmão e irmã, a consequência vai ser muito pior. A mãozinha do Senhor vai pesar de uma forma muito mais agravante, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Eu fico imaginando quando Daniel começou a orar, né? E o prazer de Deus em ver Daniel orando. Eu fico imaginando quando eu estou lendo isso aqui. E é do mesmo jeito com a gente, quando a gente dorme, eu fico imaginando quando a gente vai, eu ontem lá na reconstrução do meu altar, eu fico imaginando a alegria de Deus me ver ali, 3 horas da manhã. Quanto tempo que eu não tinha mais força de estar ali 3 horas da manhã, no nosso relacionamento, no nosso encontro. Para mim era mais fácil, quando eu morava lá em cima, eu ia para o eu fazia uma porque os caras iam distribuir, porque 5 horas da manhã eu ficaria com Deus. E eu ia cantando aquele mundo, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Louvado seja Deus, é esse hino fazia sentido e relata a essência da vontade do desejo que está na presença de Deus. Isso é muito gratificante, glorioso. E Daniel estava lá, eu fico imaginando. E de repente veio esse demônio, né, que tinha poder e autoridade sobre aquela jurisdição, né, que era uma terra ímpia, e queria impedir. Mas glória a Deus, que Daniel era obediente. Agora você imagine o Senhor querendo agir aqui, sem precisar ser campanha, pastor, sem precisar ser festividade, querendo operar, libertar, porque a igreja é o lugar onde Deus opera, é aqui que o Senhor dispensa a bênção, é a gente que Deus quer usar, é aqui que Deus quer agir. Então, quando ele vê, por causa da irmã Patrícia, que está chateada com a irmã Aline, o negócio não vai acontecer. Ai, mas imagina, como o Senhor deve ficar triste, né? Como o Senhor, vou pegar. Alguém fica feliz, né? Como ele ficou com o Daniel e disse: olha, vai, Miguel, resolve essa situação. Que tu tem autoridade, Miguel, para resolver. Eu faço seus irmãos, Senhor. Porque ele diz assim: eu fiquei com os reis da Pérsia, né? No finalzinho do versículo que eu li, porque Miguel tinha autoridade para a guerra. Gabriel era para pregar a mensagem. Então, você imagine, né, a responsabilidade, né, da falta do perdão, né, e da desunião. Então, outra chavezinha, né, para que a nossa oração ela seja respondida não seja respondida, é a murmuração. Eita, essa é complicada. Né? Essa semana passada, eu falei na live sobre isso. Né? Murmurar é quando a gente reclama. É quando a gente vive reclamando das coisas. Porque isso não está da forma que eu queria. Isso não é o jeito que eu queria. Né? E eu até falei na live algumas coisas que a murmuração traz, alguns exemplos de murmuração. Né? Que é quando você sente inveja do outro, queria que a vida do outro fosse a sua vida. Né? Isso é murmurar. Quando a gente murmura, a gente diz: Deus, eu não aceito a minha vida do jeito que ela é. Eu não aceito essa situação do jeito que ela está. A gente vai falar: Senhor, Senhor, eu não acredito que o Senhor tem potencial para mudar a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê isso quando aqueles espias, né, os 12, foram lá ver Jericó. E quando eles chegaram naquela terra, era uma terra difícil, né? Era uma terra que tinha gigantes, mas era uma terra que tinha frutos maravilhosos, imensos, né? Era uma terra vasta, né? Que tinha condições de eles invadirem, de eles tomarem, principalmente porque era o Senhor dos exércitos que estaria na frente deles. Mas o que foi que eles fizeram? Começaram a murmurar. E aquele povinho, como eu disse esses dias, eles tinham esse costume. Tudo eles reclamavam: mas não é possível que eu saí do Egito para morrer aqui, na frente do rio, do mar. Não é possível que eu saí do Egito para morrer de sede, não é possível que eu saí do Egito para morrer de fome. Então aqueles 12 homens foram espiar. Quando faltaram 10, eles começaram a murmurar, começaram a dizer que não tinham condições de invadir aquela terra, que a terra era uma terra muito difícil, que tinha gigante, que eles não iam conseguir vencer. 2 homens chamados Josué e Caleb, eles bateram o pé e disseram: não é assim não. O Senhor nos deu aquela terra. Ela é uma terra que tem frutos maravilhosos.
frutos. Então, a murmuração impede Deus agir nas nossas vidas. Aqueles homens não viram a cidade prometida, eles não chegaram lá, ficaram rodeando no deserto, morreram no deserto, não receberam a promessa, porque reclamaram, porque murmuraram. A murmuração impede a gente receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Se conforme com o momento que você está vivendo. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil você abrir a geladeira e parecer um pouco, só ter água dentro. Não é fácil, é difícil, você quer reclamar. Você quer fazer uma coisa, agir com as suas próprias coisas. Não é fácil você discutir com a sua esposa e tem que perdoar. Não é fácil você discutir com seu marido e tem que perdoar. Não é fácil. Não é fácil. E aí você diz, por que eu casei com essa mulher? Por que eu casei com esse homem? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu saí do emprego? Porque se você parar para observar, você vai, como murmurador, você vai murmurar por tudo. Pelo que é, pelo que não é, pelo que tem, pelo que não tem, pelo que sabe, pelo que não sabe, pelo que vai fazer, pelo que foi feito. Porque essa é uma característica do murmurador. Só que o murmurador, ele não sabe tanto. Ele fica rodeando no deserto, no vazio do Senhor. E se ele não aprender naquele deserto, ele vai morrer nele e não vai alcançar a resposta do Senhor. Então, se você gosta de reclamar, de murmurar, vamos agradecer. E quando você murmura, quando você reclama, você está dizendo a Deus que você não acredita no poder dele, que ele está fazendo as coisas de forma errada. Já pensou você dizer para Deus, olha, você está agindo errado, eu falo assim a Deus, né? O pastor pode chegar para mim e dizer para Deus, não, o senhor está agindo errado. Amém, pastor. Amém. Agora já pensou, você chegou para Deus e disse, olha, você está agindo errado. Quando Jó começou a dizer, eu quero falar com Deus, todo mundo acusando ele, e ele já caiu nas estribeiras. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez a Jó? Onde você estava, Jó? Aonde? Aonde eu achava que você estava quando eu criei todas essas coisas? Quando eu escolhi você esposa da Patrícia? Acho que é. Aonde você estava, Jó? E olha que Jó não murmurou. A Bíblia diz que em todas as coisas ele não pecou. Né? Paulo vai dizer também quem é o barro que vai chegar para o oleiro e vai dizer, por que você fez assim? Quem é o barro? Quem somos nós? A murmuração impede da gente receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E impede de Deus responder aquilo que a gente quer para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Outro pontozinho, e esse é forte, como diria minha pastora, é o egoísmo. Glória a Deus. Eu queria que alguém lesse Tiago, capítulo 4. Gente, eu fiz nada mais, ninguém tem, nem eu direito, porque eu fui uma corrida hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Glória a Deus. Ou seja, Tiago está dizendo assim, vocês estão pedindo, mas não estão pedindo da forma correta. Porque vocês estão pedindo de forma a satisfazer o desejo de vocês. Só que vocês precisam entender que a sua vontade, o seu desejo, tem que estar sujeito à vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Aleluia. Ele é todo poderoso. Às vezes pedimos aquilo que para os nossos olhos é bom. Né? A gente não vai pedir uma coisa ruim. Né? A gente pede aquilo que a gente acha que vai ser bom e útil para a gente. Mas muitas vezes esse bom e útil foge do que Deus tem para a tua vida, do propósito que Ele tem para você. Por isso que Ele não te responde, por isso que Ele não te entrega. Porque o teu pedido, como a gente é limitado, a gente está sempre de forma egoísta. Né?
Às vezes a pessoa fala com relação a coisas materiais, né? Com relação às coisas materiais desse versículo. Mas hoje eu quis trazer essa particularidade de a gente ser submetido, o desejo de ser submetido à vontade de Deus. Porque muitas vezes eu mesmo não queria sair de Jaboatão para Maceió, né? Mas aí a gente, Oscar viu lá a planta no shopping, né? Deus foi conduzindo. Mesmo Deus conduzindo, não é que eu desejo vir, né? A gente tinha casa lá, estava tudo tão ajeitadinho, tudo tão arrumadinho, organizado, né? Não tinha para que voltar, do meu ponto de vista. Mas a gente em oração entendeu que realmente era para vir, né? Porque a gente está submetido à vontade de Deus. O meu desejo era ficar lá, mas a vontade de Deus era que eu viesse. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou grata a Ele por isso, porque para mim está sendo muito melhor do que lá, isso de passagem. Agora eu posso ver, mas naquela época eu não tinha essa visão, eu não conseguia contemplar. Então é isso que o diabo está tentando fazer que a gente veja, né? Submeter a sua vontade, aquilo que Deus quer para o seu desejo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele sabe, Ele não é limitado como a gente, Ele é soberano. Outra coisa que eu quero falar essa noite é sobre a hipocrisia, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Já aquela situação do fariseu e do publicano, né? O fariseu se levanta, Senhor, eu sou bam, eu prego, as pessoas dão glória, eu louvo, as pessoas se arrepiam, eu faço caridade, ajudo, sou uma pessoa comunicativa com os irmãos, o meu dízimo é muito alto, eu dou até um pouquinho mais, e o publicano lá, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, como eu sou pecador, me ajuda, eu não consigo fazer isso, Deus, venha cá, me socorra. E isso reflete e retrata muito bem a hipocrisia. Quem é o hipócrita dessa história? O fariseu. O hipócrita é aquele que aparenta ser uma coisa, mas é outra. Aquele fariseu, ele vivia uma religiosidade, mas ele não tinha o coração voltado a ser comprometido com Deus, nem com o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é um dos motivos que Deus não responde às nossas orações. Porque em Deus não há mentira. Ele aborrece a mentira. E a hipocrisia é filiada com a mentira. E quem mente é filho do diabo. A Bíblia diz que ele foi o fundador da mentira. Desde o princípio foi Satanás. Então, Deus não atende as orações daqueles que fingem ser cristãos, mas são apenas religiosos. Vivem de aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Buscam impressionar as pessoas. Vivem como se estivessem servindo ao reino, mas estão longe de fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele conhece a intenção do teu coração. Muitas vezes a gente está orando, vai perdendo as forças por orar e Deus não está respondendo. Mas já pare e reflita se você está sendo obediente, se você está andando em união, perdoando o seu irmão, louvado seja o nome de Jesus. Se você não está agindo de forma hipócrita, porque o coração homem, a Bíblia diz que é enganoso. O coração da gente é enganoso. Se você não está orando de forma egoísta, querendo que a sua vontade seja concretizada, sendo que a sua vontade, Vitor, é que você seja um empreendedor próspero, mas a vontade do Senhor, vamos dizer assim, é que você seja um pregador próspero. E uma coisa talvez não tenha andar associada com a outra. É importante a gente discernir e entender o que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente não faça oração egoísta, fora do propósito de Deus. Quando você orar, vê que aquela situação não está sendo respondida, aquela oração, medite, reflita e diga: Deus, qual o teu propósito para essa causa? Porque o Senhor, Ele responde, a gente viu que Ele responde. O Senhor ainda tem Miguel para pelejar contra as potestades que vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Basta tão somente
você dá legalidade à autoridade certa, que é o nome do Senhor Jesus. Enquanto ele tiver autoridade sobre a sua jurisdição, capeta do inferno nenhum impede o que ele vai tratar a tua vida, o que ele vai fazer, o que ele vai te entregar. Mas se você não andar em acordo com a vontade de Deus, se for desobediente, se for hipócrita, egoísta, murmurador, contendeiro, então vai ficar difícil. E a última chavezinha que eu vou falar é a fé. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente ora desacreditando, né, que aquilo vai acontecer, Jesus disse certa feita assim: olha, se você orar e para aquele monte, né? Se você tiver fé, dizer para aquele monte, vai, se joga no meio do mar, e ele vai. E se sua fé for do tamanho, como fazer uma referência, com um grão de mostarda, você vai falar essas coisas para o monte, e ele vai te ouvir, né? E eu sempre escutei pregadores dizer uma historinha, foram vários que eu ouvi, eu decorei. E eu gosto muito de historinha. De uma vez a mulher estava orando: Senhor, faz assim um saia daqui. A tua palavra diz que se eu tiver uma fé, então é do chá que eu pedi, até o monte vai se embora, se jogar do rio, do rio. Então esse monte de lixo, Senhor, sai daqui. Quando ela abriu os olhos, estava lá o lixo, ela disse: sabia, né? Eu sabia. Então ela orou sem fé. Talvez se ela tivesse fé que o lixo não estava lá, Deus usava até alguém para tirar. E quando ela estava, Deus não estava dando. Né? Como eu também escutei outro dia, quando o pastor outro dia, não sei se foi o pastor, alguém estava aqui contando uma história sobre uma feira, né? E eu me lembrei da história que eu escutei, que tinha uma feira, né, na frente, e o animalzinho passando fome. E eles começaram, não sei o que eles estavam, era na volta do Senhor, meu Deus, você sabe que eu estou passando necessidade, mas eu já estou doente, eu estou com fome. E eles ouviram, disseram: vamos tirar onda, né? Vamos tirar onda da casa dessa irmã. E foram no mercado, compraram, fizeram uma feira dentro da porta, correram, né? Quando ela abriu a porta lá na frente, glória a Deus, começou a glorificar a Deus. Aí eles chegaram e começaram a mandar: que Deus que nada, quem comprou foi a gente, botou aí, irmã. Aí ela disse: o meu Deus, quando quer, usa até o inimigo, né? Mais ou menos assim a história, não sei se me recordo. Mas Deus, ele faz, né? Se você tiver fé, ele move montanhas. Glória ele a Deus. não, mas ele move montanhas. Então, que a gente possa, essa noite, entender que o Senhor quer responder as nossas orações, como ele respondeu a de Daniel. Amém? Basta tão somente a gente ficar atento ao que ele tem para as nossas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É bênção, né, irmão Patrícia? Ensinando você entendeu o propósito da oração na nossa vida. Glória a Deus, O aleluia. propósito da oração é tipo uma regeneração, né? É mudança de vida, mudança de caráter. Você tem que tirar tudo, se esvaziar de si mesmo, né, irmão? A oração é assim: se esvazia e coloca tudo no altar de Deus, se quebranta, a sinceridade, tira o orgulho, a soberba, a murmuração, esvaziar de tudo isso, entregar na mão de Deus, que Deus ele responde. A Bíblia do Gênesis Apocalipse fala sobre oração, irmão. E a oração é uma arma poderosa nas nossas mãos. Se a gente soubesse o poder que a gente tem nas mãos, a gente não deixava de orar. Mas quando a gente começa, irmão, querer orar de madrugada, querer orar às 5 da manhã, é peleja, irmão. O diabo, ele luta contra a nossa vida para não deixar a gente orar. É uma verdade, irmão. Porque a igreja que está de pé é a igreja que anda de joelho, a igreja que anda orando, a igreja que anda jejuando, a igreja que anda perseverando, ela vai vencer. Se a gente colocar o nosso joelho no chão
Deus ele faz milagre. E essa história que a Patrícia estava contando é mais ou menos assim, né? Chega 13 maneiro e diz: olha, irmão, que o diabo deixou ir embora, né? Ela disse: meu Deus é poderoso, até o diabo ele manda, né, irmão? Então a gente sabe que o diabo ele não tem poder. Martin Lutero vai dizer que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde Deus pede.